Então, nessa ação penal 503, 65, 28, 23, depoimento do senhor Dalton dos Santos Avancini. Senhor Dalton, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha, o senhor não é acusado nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor Dalton, que na condição de testemunha, se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Senhor Dalton, em condições normais, se fosse feita alguma pergunta ao senhor que pudesse lhe prejudicar ou com caráter autoincriminatório, o senhor teria o direito de não respondê-la. Mas é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, através do qual o senhor renunciou a esse direito ao silêncio. É isso mesmo, senhor Dalton? Sim, é isso. Senhor Dalton, por força desse acordo também, o senhor se comprometeu a dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, tendo feito esse acordo, o senhor corre o risco de perder o acordo e ainda o senhor responde criminalmente pelo aquilo que o senhor mentir, certo? Certo. É isso mesmo, então. Isso. Então eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Dalton, primeiramente eu gostaria de saber qual a atividade profissional que o senhor exercia entre os anos de 2004 a 2014. Bom, eu era funcionário da Camargo Corrêa desde 92, né? Em 2004, até onde eu me recordo, era um gerente executivo. A partir de 2008, eu já era diretor de uma área. Em 2009, eu me tornei diretor da área de óleo e gás, especificamente. E em 2010, essa área criou-se uma nova unidade, aí eu passei a ser o líder dessa unidade, a partir de 2010. E em 2011 eu me tornei presidente da divisão de engenharia e construção da Camargo Corrêa. Isso durou até 2014? Até 2014. Certo. Senhor Dalton, nessa condição, o senhor participava das deliberações, das decisões da empresa para participar das licitações da Petrobras? Sim, participava. O senhor tem conhecimento, o senhor se recorda da existência de reuniões também com outras empreiteiras para discutir a participação nessas licitações? Sim. O senhor se recorda se nessas reuniões era feita a divisão entre uma espécie de loteamento entre as licitações da Petrobras? Sim, era feito. O senhor pode me contar como acontecia, o que o senhor presenciou? Bom, como eu falei, né, a partir de 2009 eu passei a participar da área de óleo e gás. Nesse instante, a Camargo já tinha alguns projetos em andamento, né, quer dizer, então ela já tinha o projeto da Reneste, ela já tinha conquistado, o projeto da Repar já tinha conquistado, a Revap e algumas outras obras. Nesse instante eu recebo essa diretoria de um outro diretor, né, que era eu sucedia um diretor dessa área, e ele informa que existiu acordo, né, nas obras que haviam sido ganhas até aquele momento. Ele falou exatamente o que acordo que... Havia uma divisão de mercado entre as empresas, né, quer dizer, um grupo de empresas, e que essas empresas faziam uma divisão. Já no momento que o senhor ingressou já havia essa... Já havia. E aí eu participo diretamente das discussões sobre as obras do Comperj, né, que aí como representante diretamente da Camargo, e eu como representante, eu participo de todos os entendimentos, tal, no sentido de para que houvesse uma divisão de mercado, né, com relação às obras do Comperj. E como foram realizadas essas reuniões, como elas foram convocadas, quem participava, como é que foi? Bom, as reuniões eram de um grupo de empresas pré-definido, aí, né, quer dizer, elas ocorriam normalmente nas sedes dessas empresas. Quais empresas? Tinha, então, das grandes, a Camargo Corrêa, o AS, o Odebrecht, Queiroz Galvão, o TC. Depois você tinha ainda algumas médias, aí, né, Skanska, Engevix, e ainda algumas outras, aí, não consigo me recordar de todas. E aqui. Nessas reuniões, então? Nessas reuniões a discussão era exatamente sobre esses ajustes, né, quer dizer, para que uma divisão de mercado aí entre essas empresas com relação a essas obras. Até o fato de, por que eu comentei de eu conhecer que teria acontecido antes de eu assumir esta área, porque quando a Camargo, quando eu comecei a participar dessas reuniões, já existia uma pré-definição sobre a participação da Camargo no Comperj,
porque a Camargo já era dito pelo mercado, e me foi passado por este diretor anterior, que ela já tinha sido atendida nas obras da Renest, em que ela já tinha conquistado alguns contratos. Então, assim, então na Renest já tinha acontecido, já tinha sido loteado, dividido quem teria o quê? Posso afirmar que sim, né? E a partir daí, então, como já a Camargo havia tido já um volume de contrato na Renest, ela teria um volume menor no Comperj e ela não era prioritária para ter contratos no Comperj. Então, o que a Camargo teria como contrato seria mais à frente, não nas primeiras licitações. Tá, então já estava previamente acertada essa ordem de preferência, digamos assim. E, bom, o senhor falou que era pactuado, de que forma que era operacionalizado, o que exatamente, como funcionava, o que exatamente cada um fazia, como é que era a empresa, como eram ofertadas as propostas, como era feita a participação na licitação? Bom, como eu falei, havia uma divisão um pouco, então, de um equilíbrio de volume de contrato de cada uma dessas empresas, que esse acho que era o grande objetivo desse grupo aí, né, de definir um espaço para cada empresa. Nessas reuniões eram discutidos os pacotes em que cada um, então, se sagraria vencedor, aí, né, quer dizer, respeitando um pouco esse volume e a prioridade para que cada uma fosse atendida no seu pedaço, no quanto ele teria de direito a contratos. Então se respeitava essa ordem, né? E o grupo discutia exatamente isso, né? Quer dizer, essas reuniões, como eu falei, se davam nas sedes das empresas. Os participantes eram os líderes aí, né? Quer dizer, então pela UTC participava o Ricardo Pessoa, pela Camargo eu participava, pela Odebrecht participava o Márcio Faria e o Renato Rodrigues, até mais os dois participavam. Na UTC tinha o Miranda, além do Ricardo Pessoa também, porque às vezes essas reuniões eram com os líderes responsáveis pelas unidades, e às vezes tinham pessoas de segundo nível até, né? Pela Ingevix tinha o Gerson Almada, pela Ingevix, pela Tequinte tinha o Guilherme, que participava diretamente. Toyo Cetal, na época a Cetal tinha Marcos Berti e Maurício Godoy. Bom, os nomes acho que, né, eu declinei todos aí. Não, tá certo. E o acerto das propostas, como que vocês faziam? De fato, o que se discutia era a discussão de quem deveria ser o responsável por um determinado pacote, que a gente chamava, né? Quer dizer, então, quem venceria uma determinada licitação. Certo, e as outras ofereceriam... E aí depois havia uma discussão, às vezes se dava nesse grupo, às vezes se dava até fora, assim, o que se faria de cobertura. Em geral, esse grupo definia quem seria. E aí se acertavam como seriam as propostas de cobertura, é isso? Sim, depois se definia como seria. Agora, também não tinha uma regra do como era essa definição dessas empresas de cobertura. Às vezes se dava um espaço de valor para que as outras empresas entrassem, aí não era uma coisa muito pré-definida isso. Certo. E como que os senhores faziam para que esse resultado fosse efetivo e que chegasse também ao conhecimento da Petrobras? Era comunicado a essas empresas que participariam da licitação? Essa lista que, pelo que o senhor me informou, era montada nessas reuniões, essa lista chegava, essa relação, ou enfim, esses nomes, chegavam ao conhecimento de funcionários da Petrobras? Não, o que acontecia é que, assim, em geral, né, esse grupo sabia as empresas, pela qualificação dessas empresas, quais seriam as empresas que seriam convidadas, né? Quer dizer, então esse era uma das, por isso a quantidade de empresas e todas essas empresas envolvidas. Então essas empresas normalmente eram chamadas em função do cadastro da Petrobras, né? Quer dizer, então se sabia que eram as mesmas que estavam sendo convidadas, e isso permitia com que elas se organizassem para depois apresentar as propostas, e isso permitia também que houvesse essa divisão deste grupo. Não havia, né, assim, uma coisa que esse grupo também ficava permanentemente monitorando, para saber se alguém tinha sido convidado que seria fora do grupo, aí, né? Quer dizer, esse era um trabalho também. Em alguns casos, quando ocorreu isso, às vezes as empresas ficaram sabendo disso, né? E como era a relação do grupo com os diretores de abastecimento e de serviços? Havia pagamento de vantagens indevidas? Havia um relacionamento direto? Como era feito? Sim, as empresas tinham, né, quer dizer, por parte da Camargo a gente fazia esses pagamentos indevidamente, né, quer dizer, eu posso falar pela Camargo, que era a empresa que eu representava, nós fazíamos pagamento para a diretoria de abastecimento e para a diretoria de serviços. E como era acertado esse pagamento?
Esse pagamento houve quando eu assumi esta área, né, quer dizer, já me foi passado que já era um combinado aquilo, né, aquilo já existia, já tinha sido devidamente acertado, e a partir daí a gente teve que cumprir isso. Agora, quem fez até por parte da Camargo, né, havia um diretor comercial, que é o Eduardo Leite, que quem fez diretamente essas tratativas, e no caso com as pessoas que foram os intermediários dessas duas pessoas para a Camargo, que foi o Júlio Camargo por parte da diretoria de serviços e o Youssef por parte da diretoria de abastecimento. Tá, com relação à diretoria de serviços, os valores eram pagos em favor de quem? De qual funcionário? Em favor das empresas do Júlio Camargo. Não, em favor de qual funcionário da Petrobras? Estou perguntando. Era o Duque, né? Quer dizer, o combinado que teria sido feito era com o Renato Duque. Certo. O senhor também soube de contato com Pedro Barusco? Não. Sim, acho que no momento em que aconteceram essas negociações, houve negociação também com o Pedro Barusco. Mas como eu falei, quando nós recebemos a área, né, já tinha ocorrido essa negociação, e nós só implementamos a forma de pagar, né, e não houve, da minha parte, nenhuma tratativa com eles, né, nem com o Duque, nem com o Barusco sobre isso. Agora o Eduardo Leite, em algum momento, teve contato com eles. Né. Tá, o Eduardo Leite era o diretor comercial, o vice-presidente comercial depois. Quando iniciou-se, ele era o diretor comercial e depois ele passou a ser o vice-presidente comercial. Tá, e ele que mantinha contato, então, com essas pessoas, com o Duque, para fazer esses pagamentos das licitações das quais o senhor participou. Dessas vantagens indevidas. Entendi. No caso, Paulo Roberto Costa também recebia pela diretoria de abastecimento. Sim. Os valores que eram pagos, o senhor se recorda mais ou menos? A gente tem um montante total, né? Quer dizer que a Camargo chegou a pagar, agora já não me recordo exatamente, da ordem de 100, era 1% para a diretoria de abastecimento e 1% para a diretoria de serviços. Aí. Certo. Se o senhor sabe, esse pagamento de vantagem devida era feito, já era conhecido, já era corriqueiro dentre as empresas que participavam dessas reuniões desse clube? Sim. A informação que tinha que todas pagavam, né? Quer dizer, isso mas cada uma empresa resolvia da sua maneira, né? Quer dizer, não havia, mas a informação que se tinha era que era uma obrigação de todas as empresas que participavam desse tipo. E no momento em que se fazia um consórcio, como que era feito o pagamento, o senhor Ainda nesses casos, sim, era no também, né, a responsabilidade de cada todos empresa. Todos sabiam que tinham que pagar. Tinha o compromisso, mas cada empresa resolvia a sua parte, né? Quer dizer, não havia pelo menos no caso da Camargo, não havia especificamente para esses diretores, não havia uma responsabilidade por parte do consórcio, eram as empresas que resolviam. Bom, com relação a uma obra que houve no prédio administrativo da Petrobras em Vitória, o senhor se recorda? Sim. O senhor se recorda do pagamento de propina em favor do funcionário Celso Araripe? Sim. O senhor pode contar o que o senhor sabe, como foi operacionalizado? A que se deveu? Existem duas coisas distintas aí, né? Quer dizer, uma era o pagamento para o Renato Duque, e nesse projeto, que foi até mencionado pelo Barusco em alguns dos depoimentos dele, que nunca foi tratado isso comigo. Eu não sei se isso, em algum momento, até com o Eduardo Leite, se chegou-se a se tratar especificamente dessa obra. Acho que vale ressaltar, essa obra era uma obra um pouco menor dentro das obras de óleo e gás, ela era uma obra e ela acabou ficando ligada a essa diretoria especificamente por causa do cliente, porque ela não era uma obra com as características das obras de óleo e gás, né? Era uma obra de edificação, né? Não era uma obra. Mas, relativo a esse consórcio, então, ele tinha uma autonomia até um pouco maior do que os consórcios normalmente tinham. Ele era um consórcio, por ter essas características, ser uma obra menor e diferente, eles tinham um nível de alçada do diretor da Camargo que cuidava desse contrato até era um pouco maior, aí ele resolvia coisas no consórcio. Então, com relação ao pagamento para o Renato Duque, que o Barusco mencionou, eu não sei como é que foi feito pela Camargo, não sei se houve este acordo depois, ou se isso foi mencionado alguma vez, se o Barusco alguma vez cobrou a Camargo sobre isso.
Mas especificamente com relação a esse pagamento na obra, quer dizer... essa obra de Vitória, do prédio. Da Petrobras, foi mencionado por mim, pelo dirigente da Camargo na época, que haveria um pagamento que seria feito pelo consórcio, quer dizer, quem faria o pagamento era o consórcio, não era a Camargo. Esse consórcio, ele era formado por quem, o senhor se recorda? Pela Camargo, pela Odebrecht e pela Rotif. Tá, pode prosseguir. E esse funcionário trouxe a mim que estava sendo tratado este pagamento, me informando disso e, de certa forma, eu autorizei, né, aprovei que isso continuasse a ser tratado pela obra para que fosse feito esse pagamento. Tá, esse consórcio, ele era... como era feita a gestão dele, a chefia, as ordens? Como então, era? Ele era um consórcio liderado pela Odebrecht, né, quer dizer, ele tinha um líder local lá que era o responsável. Né, o senhor se recorda quem era o líder? Num dado momento era o senhor Bogosian. O senhor Paulo Bogosian era o líder, ele era a Odebrecht tinha a liderança, né, e ele era o representante da Odebrecht e que acabava por ter a liderança desse consórcio. E nesse assunto dessa propina que o senhor falou, ele teve conhecimento? Eu não sei, eu nunca tratei isso com ele, né, quer dizer, isso foi tratado no âmbito do consórcio, eu acredito que ele tinha conhecimento, porque o funcionário da Camargo que me trouxe falou que o consórcio estaria realizando o pagamento dessa propina. Tá, e ele informou para o senhor que a decisão foi tomada por quem? Pelo consórcio, né? Os líderes do consórcio tomaram a decisão que eles iriam fazer essa tratativa com o funcionário da Petrobras. Tá, e o senhor sabe como é que foi feito esse pagamento? Foi informado ao senhor? Depois eu vim a saber que, e eu não me recordo exatamente em que data precisamente, mas que foi utilizada uma empresa, né, para fazer esse pagamento. O senhor se recorda de qual empresa? Foi falado para mim a da Sul Brasil que ela seria a empresa utilizada para esses pagamentos. O senhor se recorda de quem que era essa empresa Sul Brasil? Não, eu nunca tive contato. Tá certo. Bom, voltando ainda na questão do clube, das empreiteiras, pelo que o senhor me falou, o pagamento era corriqueiro, o pagamento de vantagens aos servidores da Petrobras era corriqueiro, acontecia em todas as obras, é isso? Havia alguma ameaça, existia, né, quer efetiva. Dizer, nunca uma ameaça, mas eu posso mencionar, né, quer dizer, no caso da Camargo especificamente, quando nós assumimos a área, né, quando eu assumi, eu sempre falo nós porque era uma divisão comercial operacional, quando nós assumimos esta área, nós estávamos exatamente no momento em que a Camargo tinha vencido o contrato da Renest e esse contrato não havia sido assinado ainda. E nós percebemos nesse momento que estavam tendo uma série de medidas protelatórias lá, o que não fazia, assim, já havíamos vencido, já teríamos todas as informações de que os processos internos tinham já acontecido e ainda assim a gente não conseguia assinar. E foi nesse momento até que houve uma aproximação com o Renato Duque, em que eu estive numa reunião com ele, junto com o Eduardo. Não foi tratado de propina, né, e ele colocou uma série de dificuldades para a assinatura do contrato, falando que, né, que não estava de acordo ainda, e colocou. E aí, após isso, houve uma aproximação do Eduardo com o Júlio Camargo, e algum tempo depois isso foi resolvido e o contrato foi assinado. Então, ali para nós já ficou claro, né, quer dizer, a capacidade... Não, mas houve alguma ameaça? Não, diretamente não. Mas, assim, o não assinar o contrato, né, para nós era uma ameaça, né?